Então, Felipe, quando você quiser, fica à vontade. Bom dia, irmãos. Vamos começar com uma oração. Pai bendito, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus criador de todas as coisas. Graças te damos, Senhor Deus, por mais esse dia de vida. Graças te damos pela noite de descanso que nos proporcionou. Aqui também sou grato pelo tempo, pela chuva que nos concedeu. Graças te damos porque o Senhor é fiel e sempre tem suprido as nossas necessidades. Continuamos pedindo, Senhor Deus, a tua ajuda, a tua misericórdia sobre todas as pessoas que estão sofrendo com a enfermidade do Covid e com outras enfermidades também. O Senhor coloca a tua mão poderosa sobre a vida de cada uma delas, que o Senhor possa estar abençoando cada profissional da saúde que está agindo sobre essas pessoas também, e que o Senhor possa estar fazendo a tua vontade. Conforte os corações daqueles que estão sofrendo pelos esses entes queridos, porque vêm eles no hospital. Também conforte aqueles que tiveram perdas. Nos ajude, Senhor Deus, também a estar nos precavendo, nos protegendo, Senhor Deus, e livra-nos do mal se for da tua vontade. Graças te damos, Senhor Deus, por conhecer a tua palavra. Graças te damos pela irmandade que nos concede. Obrigado porque o Senhor é nosso sustento, Senhor Deus, e que possamos estar cada dia mais nos fortalecendo, aumentando nossa fé, nosso amor, Senhor Deus, e acima de tudo, possamos estar em tudo dando honra e glória ao seu santo nome. Nos abençoe nesse período de devocional, que possamos estar aprendendo mais da tua palavra, que possamos, Senhor Deus, estar entendendo cada vez mais a tua vontade em nossas vidas. Graças te damos por tudo, é isso que eu lhe peço e agradeço, no nome precioso do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar 2 hinos. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Amém. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre deste mundo foi Jesus que realizou. A minha alma manchada do pecado, Jesus com seu sangue lavou. A minha alma manchada do pecado, Jesus com seu sangue lavou. Amém? Bom dia a todos os irmãos. Bom dia, Valdir, estamos ouvindo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a busca da sobrevivência. Eu gostaria de começar com uma oração. Vamos orar então. Onipotente, onipresente Deus e Pai, nós louvamos e glorificamos teu santo nome, exaltamos a Ti, porque o seu amor
é grandioso, a sua misericórdia é enorme para conosco. Somos falhos, pecadores, mas mesmo assim, o seu amor derrama bênçãos e bênçãos sobre a nossa vida. Obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado por essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos para estudar a tua palavra. Que o Espírito Santo, nesse momento, esteja nos orientando para podermos falar somente aquilo que é da tua vontade, ó Pai Celestial. E seja com cada irmão em Cristo Jesus nesse dia. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Eu tenho aí um desenho feito à mão e tem um detalhe que foge à normalidade. Eu gostaria que os irmãos observassem com bastante detalhe esse vaso. E tem um detalhe aí que está fugindo da normalidade de um vaso de planta. Eu vou contar um pouquinho a história dessa planta. Em janeiro deste ano, foi depositado na terra de um vaso pequeno uma semente de jaca. Então, isso aí é uma jaqueira, por incrível que pareça, é uma jaqueira. A semente germinou, a planta começou a crescer. Passado algum tempo, se tornou necessário mudar a planta de vaso. Só que esse vaso pequeno havia sido colocado em cima da terra de um vaso maior. Quando foi levantar o vaso pequeno, verificou-se que o mesmo estava preso na terra do vaso maior. O que aconteceu? Como a planta começou a crescer, ela precisava de mais água, mais nutrientes. Então, para ela poder continuar sobrevivendo, ela aprofundou suas raízes na terra do vaso maior para ter acesso a uma quantidade maior de água, a uma quantidade maior de nutrientes. Então, nós vemos que ela foi buscar recursos para a sua sobrevivência. Hoje, ela está plantada aqui na chácara. Os animais que vivem no seu habitat natural também vão buscar pela sua sobrevivência, indo atrás dos alimentos que Deus criou. Muito importante observar isso. Os alimentos que os animais vão buscar na natureza foi Deus que criou. E de acordo com as características de cada um. Então, nós temos animais herbívoros, que se alimentam apenas de verduras, plantas. Os onívoros, que se alimentam dos dois tipos de substâncias disponíveis, carne e plantas. E os carnívoros, essencialmente carnívoros, que se alimentam basicamente de carne. Nós estamos nesse grupo do meio, nós somos onívoros. Nós nos alimentamos tanto de carne como de plantas. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele também precisa buscar a sua sobrevivência, só que duplamente. Ele vai buscar a sua sobrevivência em duas vertentes. A sobrevivência física, através da água, carne, vegetais, frutas, o próprio ar. Todas essas coisas também foram criadas por Deus. Não é invenção humana. Tudo que o homem precisa para sobreviver fisicamente vem de Deus. Nós podemos ver isso lá em Salmo 136. Salmo 136 é um salmo de gratidão a Deus. O versículo 1 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E no versículo 25 diz: deem graças, àquele que dá alimento a todos os seres vivos. O seu amor dura para sempre. Então, o alimento físico que nós precisamos, Deus criou. Mas o homem tem que buscar também a sobrevivência espiritual. Pois fomos criados para ter um relacionamento estreito com Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós vemos que no final do dia, Deus foi ao jardim do Éden para ter um relacionamento pessoal
com Adão e com a Eva. Por causa do pecado, eles se esconderam com Deus. Mas fica evidenciado que Deus buscava e busca um relacionamento estreito com o ser humano. Então, para nós podermos sobreviver espiritualmente, nós temos que nos alimentar com aquilo que Deus criou para nós. Ele providenciou a fonte para a busca dessa alimentação. A Bíblia, que contém a palavra deixada por ele. Na parábola do semeador, Jesus já nos alerta sobre a necessidade de se aprofundar as raízes para poder sobreviver. Ele dá um exemplo muito interessante para nós. Fala sobre o semeador que saiu a semear e parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Isso está em Mateus, capítulo 13, de 5 e 6. Né? Em momento algum, ele fala que o solo é ruim, mas ele fala que o solo precisava ser tratado, ser melhor tratado. A planta que estivesse lá precisaria se aprofundar para poder buscar nutrientes mais na profundidade da terra, não ficar na superfície. Para aquelas pessoas que ouviram essa parábola e se interessaram, entender o porquê da parábola, Jesus explica. Então, depende do nosso interesse, da busca que nós temos ou não em saber e conhecer a palavra. Jesus fala, a palavra é a semente. Lá no capítulo 13, versículo 18. O terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, imediatamente recebe, porém, ele não tem raiz em si mesmo. Ele não desenvolve suas raízes. E ele permanece pouco tempo na palavra. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Então, ele não buscou fortalecimento. Foi semeado a palavra nele e ele não procurou aprofundar suas raízes na palavra. Ficou muito superficial. Quando vem os problemas, ele logo desiste de Cristo Jesus. Nossas raízes devem buscar a água e nutrientes que irão nos fortalecer. Como fazer isso? A palavra de Deus nos ensina também. Em Salmo, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Então nós vemos que para nós nos fortalecermos, primeira coisa, é não seguir o modo de vida dos ímpios. Lá no versículo 1 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Isso não significa que você não deve ter relacionamento com o ímpio. Pelo contrário, você pode ter um relacionamento, mas você tem que transformar o ímpio, não ser transformado por ele. A palavra de Deus aqui está dizendo, não se deixe influenciar pelas pessoas do mundo, mas faça a diferença no meio dessas pessoas. Então, quando eu me assento e acabo seguindo o conselho do ímpio, imito a conduta deles e assento junto com eles para fazer zombarias, eu estou me deixando influenciar por essas pessoas e não estou influenciando. Então, o que eu tenho que fazer para o meu fortalecimento? Buscar na lei do Senhor de dia e de noite o meu fortalecimento. É o que diz o versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Obedecendo esses dois versículos, o resultado é que nós seremos uma árvore plantada à beira de águas correntes. Daremos frutos no tempo certo. E suas folhas não vão murchar. Nós não vamos desistir de Cristo Jesus. Nós vamos estar buscando sempre o nutriente, a alimentação necessária
para a nossa sobrevivência espiritual. É isso que a palavra nos diz. Paulo também nos exorta com relação a isso. É uma passagem bastante conhecida de todos. Ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, mais uma vez, um reforço para nós. Não devemos nos amoldar ao mundo. Não devemos seguir as coisas do mundo, mas temos que nos transformar, renovando a nossa mente, alimentando a nossa mente com a palavra de Deus, para que nós possamos conhecer verdadeiramente a vontade perfeita de Deus, né? Que é a nossa salvação. Assim como a planta saiu à procura de água e nutrientes, e os animais buscam na natureza seu alimento, nós cristãos, nós temos que aprofundar nossas raízes dentro da palavra, para nós podermos sobreviver. Senão nós corremos o risco de termos uma morte espiritual precoce. Então, logo que nós somos batizados, Paulo fala, nós recebemos leite, nós recebemos a base. Mas nós não podemos continuar somente com a base inicial. Nós temos que crescer espiritualmente, nós temos que evoluir espiritualmente, para nos fortalecermos. Porque senão nós corremos o risco de, na primeira tribulação, na primeira provação, na primeira dificuldade, nós corremos o risco de desacreditar de Deus. Por quê? Vamos ficar esperando somente bênçãos materiais. E não temos a visão que a nossa maior bênção é espiritual, é a vida eterna ao lado de Deus. Então, o recém-batizado, ele tem que se fortalecer espiritualmente para entender perfeitamente qual seja a boa e verdadeira vontade de Deus. Nossas raízes devem buscar a água que fortalece. Jesus disse para a mulher samaritana, né? Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquela água física que nos alimenta fisicamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, que é a palavra da vida, esse nunca mais terá sede. Ao contrário, ele será uma corrente de água que irá passar para as outras pessoas, essa água da vida, né? E vai jorrar para a vida eterna. Ele vai conseguir a vida eterna, buscando constantemente desta água de Jesus, né? Que Deus nos abençoe. Vou cantar mais um hino. Muito obrigado pela mensagem, Valdir. Muito boa. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurrecto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é
o Senhor. Amém. Jô, seu microfone está aberto. Vamos orar então, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Pai eterno, nosso Deus bendito, enfim, após essa mensagem maravilhosa, poderosa do irmão Valdir, nós entregamos o dia de hoje ao Senhor. E como foi dito, ó Pai, nessas reuniões, hoje é um dia novinho, nunca aconteceu antes. Nós entregamos esse dia nas Tuas mãos, entregamos os nossos planos, entregamos os nossos projetos, entregamos os nossos sonhos, aquilo que nós queremos realizar, mas em princípio, nós queremos, ó Senhor, buscar fazer a Tua vontade, ter mais sede da Tua palavra, ter mais fome da Tua justiça, buscarmos, ó Senhor Deus e Pai, agir, viver de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo nos ordena, nos manda e o que a Tua palavra nos indica e nos orienta. Te pedimos ao Senhor Deus e Pai, por todos os irmãos que estão aqui, aqueles que não estão nesse devocional. Te pedimos ao Senhor Deus e Pai, por todas as pessoas que estão precisando de Ti nesse momento de aflição, nesse momento de angústia, em que tantas pessoas nesse mundo têm padecido, ó Pai, não só dessa doença, em relação à pandemia, mas também em relação a tantos males, ó Senhor, que não tem nem também o básico, nem o alimento físico para poderem comer. Nós te pedimos, ó Senhor Deus, que nós possamos ser instrumentos na Tua mão, para levar a paz, para levar o alimento espiritual, às pessoas que ainda não conhecem a Ti, as pessoas que estão aí perdidas nesse mundo, ó Pai, e precisam de Ti. Te pedimos ao Senhor Deus e Pai, e te agradecemos também pelos irmãos e pelas pessoas que têm se recobrado, que têm se recuperado dessa doença, ó Pai. Que o Senhor possa cuidar deles. Te agradecemos pelo Rodrigo, ó Senhor Deus e Pai, porque ele já está melhor, porque ele está melhorando. Te pedimos que o Senhor possa cuidar dele, ó Senhor, e recobrar, ó Pai, a saúde dele, assim como tantos outros. Te pedimos ao Senhor, pela irmã Sueli nos Estados Unidos, para que possa ter um emprego. Te pedimos pela família do Evandro, ó Senhor Deus e Pai. Ó Pai, essa família que tem sofrido tanto, Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que nessa hora o Senhor está o recebendo nos seus braços, ó Pai, e cuidando dele, ó Senhor Deus. Pai, cuida de todos nós, ó Senhor, dá saúde a cada um de nós, fortalece o nosso corpo, mas principalmente fortalece o nosso espírito, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.